Olá, pessoal. Tudo Antes estava tranquilo? ligadão. Tudo Tranquilo e certo? contigo? Tudo bem também. Aqui, estimulação da fáscia. Então tá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Felipe, obrigado por estar debutando, né? Então, em lives, é isso? Exatamente, é um prazer. Primeira vez, primeira live. E esse é um convite antigo nosso, né? Porque todo mundo sabe que o Golden tem sua origem na fisioterapia e muito nós trabalhamos aqui com terapia manual, com várias técnicas na terapia manual. E o Felipe Exatamente. tem, né, Felipe, desde liberação miofascial, formação no esteco, formação no Rolf, formação na crochetagem, Pós técnicas em terapia microcortes, manual, postural. pós em terapia manual e postural. Exato. Então, nós te convidamos para participar dessa live hoje e falar conosco um pouco das estimulações, de formas de trabalhar a fáscia, passiva, ativamente. Então, Felipe, a primeira coisa, eu queria, se tu puder, te apresentar para nós, para o pessoal que está chegando rapidamente, para que eu Uhum. possa já dividir a primeira pergunta que eu tenho para te trazer. Tá, ok. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer o convite aí teu, Eduardo, do Instituto Golden, né? E a oportunidade de falar, então, sobre formas ativas, né, de estimular a fáscia, uma vez que se fala muito de formas passivas, como a liberação facial, mas se deixa um pouquinho de lado outras possibilidades, né, que incluam movimento para estimular esse tecido. Então, como tu Sim. comentou, sou fisioterapeuta aqui da casa, né, do Instituto Golden. Sou pós-graduado em terapia manual e postural, tenho formação no método Rolf, de integração estrutural, né? Formação no método Esteco, liberação miofascial manual, instrumental, crochetagem. Pilates, né? Formação completa, linha original e contemporâneo, básico, intermediário e avançado. Basicamente, então, minha linha de trabalho é terapia manual e o Pilates, né? Então, hoje, meu objetivo é apresentar formas ativas de estimular o tecido conjuntivo, a face. Maravilha. Pessoal, como vocês sabem, eu vi que tem uns rostos conhecidos aqui. A Flávia é uma que sempre assiste as nossas lives, tá? A Manuela, a a Mariane já está logada. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a live e quiserem dividir conosco para que o Felipe possa responder, Uhum. sempre muito bem-vindo. Se Uhum. vocês tiverem também algum colega que trabalha com face e quiser compartilhar, tem um aviãozinho aqui embaixo ali junto à imagem do Felipe, você pode enviar e convidar seu colega para participar dessa live, que nós vamos ficar aí até umas 4h15, são 45 minutos falando de fáscia. Uhum. Felipe, uma dúvida que eu tenho, eu acho que o pessoal que está nos assistindo que não conhece técnicas ativas para trabalhar fáscia, é Uhum. dentro dessa estimulação ativa de fáscia. Será que pode se falar que fáscia tem uma forma ativa de trabalhar? Tu pode me dizer por que agora que isso entrou no tema, porque não se falava em estimulação ativa de fáscia? Então, o que é estimular ela ativamente e por que só se fala disso agora? Tá. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que a face ela está em voga, né, na comunidade científica de 2007 para cá, onde teve o primeiro congresso internacional lá em Harvard. Tem um livro, inclusive, que eu sugiro a todos, que é o Terapia Manual para a Disfunção Miofascial, do Leon Chateau. E no parágrafo inicial, lá no prefácio desse livro, tem uma frase bem bacana de um anatomista holandês, o Jeff van der Wal, que ele fala que era uma recomendação para os anatomistas, né, dissecar a fáscia das peças anatômicas, porque elas impediam a visualização de músculo e outras estruturas para os acadêmicos na graduação. Então é por isso que a gente estudou pouco fáscia na graduação, né? E de 2007 para cá, então, quando teve esse primeiro congresso internacional organizado pelo Robert Schleip, que hoje talvez seja o maior nome, né, em pesquisa de fáscia no mundo, então Sim. começou a se estudar um pouco mais a fáscia. Inicialmente, então, se difundiu muito mais as técnicas passivas de estimular, como comentei anteriormente, a liberação miofacial. E de 5 anos para cá, o próprio Robert Schleip passou a desenvolver técnicas ativas, e essas técnicas elas são baseadas nas funções, capacidades, ações e propriedades da face do tecido conjuntivo. Então, dentro dessas funções, se estabeleceram 4 princípios para trabalhar a face de maneira ativa, né, através de movimento, que são eles os alongamentos, né, os stretches miofasciais, o rebote elástico, que é essa capacidade de acúmulo de energia cinética da face, o refinamento sensorial, que são exercícios proprioceptivos, né, e a mobilização da face através do foam roller. Maravilha. E tu pode nos falar, agora que falou já de até mesmo de foam roller, começamos a entrar em instrumentos, tu pode nos falar a diferença de técnicas ativas
e de técnicas passivas de fáscia, já que se fala na liberação miofascial, que tem como estimular uma fáscia, por exemplo, mas pouco se fala do estímulo ativo. Como é que isso funciona? Tá. Então, primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é técnica passiva e o que é técnica ativa, né? Então, como o próprio nome já diz, a técnica passiva, ela não tem interação do paciente. Então, eu aplico uma manobra, uma técnica, né? Por exemplo, uma terapia manual, sem a participação do nosso cliente, né? A partir do momento que eu tenho interação dele, seja com o auxílio do toque ou não, então eu tenho uma técnica ativa, né? E baseado, então, nesses 4 princípios que a gente comentou anteriormente, a gente consegue trabalhar a fáscia de maneira ativa para potencializar essas funções e capacidades, né, do tecido conjuntivo. Maravilha. Não é tão simples, né, pelo visto? Não é tão simples. Não é então, eu sempre... Dá para eu aprender a fazer aqui nessa live. Então, eu sempre costumo dizer para os alunos nas nossas formações que é necessário inicialmente desconstruir um pouquinho pensamentos que estão enraizados desde lá da graduação, né? Para construir algo novo e novas possibilidades que incluam as pesquisas mais recentes, o que a gente tem de mais atual em pesquisa dentro, né, do campo da fáscia. Então é necessário a gente abrir um pouquinho mais a mente para isso. Eu já te vi falando sobre fáscia e técnicas ativas de fáscia, e lembro de tu falando, até quando eu estava gravando aqui do curso Fashion Movement, que existem princípios, são 4 princípios, né, de técnicas ativas de fáscia. Como é que funciona uma fáscia nesses 4 princípios? Eu vou abordar cada um deles, então, tá? Se o pessoal tiver alguma dúvida também, por favor, só perguntar. Então, o primeiro princípio, né, que a gente trabalha dentro dessa estimulação ativa são os alongamentos miofasciais, os stretches miofasciais. Então, quando a gente fala em alongamento de fáscia, a gente tem que sair um pouquinho, abstrair daquela visão clássica que a gente tem de alongamento estático, que trabalha um músculo ou somente um grupo muscular, tá? Quando a gente fala em stretches miofasciais, a gente pensa nos trilhos anatômicos, nas conexões que nós temos. Então, esses alongamentos, eles vão trabalhar várias estruturas ao mesmo tempo. 2, 3, no mínimo 2 ou 3 articulações, né? Mas na maioria dos casos, quase o corpo como um todo, né? Visando, então, trilhos e conexões, e não músculos, né? E não grupos musculares. Uma vez que a face ela não respeita o sentido de orientação de fibra do músculo. Então, não tem por que eu trabalhar somente no sentido. Eu preciso de um trabalho multidirecional, porque a face é uma teia tridimensional que a gente tem no nosso corpo, né? Ela cria conexões. Então, para conseguir alongar e estimular a face, eu preciso trabalhar com no mínimo 2 ou 3 articulações para conseguir contemplar todos esses trilhos e conexões que nós temos no nosso corpo. O segundo princípio que a gente tem é o princípio do rebote elástico, também chamado de efeito catapulta, né? Ou ressalto. Então, esse princípio ele diz respeito ao acúmulo de energia cinética, ao acúmulo de força que a fáscia tem, em especial nas aponeuroses e nos tendões, que são tecidos mais densos e mais rígidos. E o porquê a força se acumula mais nesses tecidos? Se a gente pegar uma analogia, como se fosse uma mola, pelo acúmulo de energia cinética que a gente tem, né? Molas mais rígidas acumulam mais força mecânica e me dão mais impulso. Comparando com molas mais frouxas, né? Então, fazendo uma analogia, seria elastina e colágeno. A elastina está na face superficial, o colágeno na face profunda. Então, na face profunda, aponeurótica, nos tendões e ligamentos, eu tenho uma capacidade maior de acúmulo de energia cinética, porque eu tenho um tecido mais rígido. Então, de que forma eu consigo trabalhar esse princípio do rebote elástico no tecido conjuntivo? Através de movimentos rítmicos, como saltos, pulos, né? Então, todos os movimentos, isso pensando em membro inferior. Membro superior teria um apoio que a gente pode fazer na parede, enfim, arremessos, né? Tudo que envolva movimentos rítmicos, que eu consiga acumular energia cinética no tecido conjuntivo, na fáscia, para quê? Para usar menos força do músculo e mais essa capacidade de armazenamento do tecido conjuntivo. Isso gera uma economia, um gasto energético menor no músculo, né? O que faz com que eu tenha uma melhor performance e uma qualidade também no gesto motor. O terceiro princípio, se eu estiver indo muito rápido, por favor, né? Basta perguntar que a gente tem para esclarecer as dúvidas. Estou anotando. Tá. Então vamos para o terceiro princípio, né? Que é o de refinamento sensorial, ou também princípio de propriocepção. A gente sabe que a fáscia ela é ricamente inervada por mecanorreceptores e terminações nervosas livres, muito mais que o músculo, por exemplo. Isso faz com que eu tenha uma capacidade proprioceptiva muito maior no tecido conjuntivo do que no tecido muscular. Isso já se sabe através de pesquisas recentes, né?
Esses mecanorreceptores, cada um deles vai captar estímulos mecânicos específicos e conduzir eles através do sistema nervoso central, porém tendo conexão íntima também com o sistema nervoso autônomo, modulando respostas de ajustes tensionais no tecido, né? Então, esses movimentos de refinamento sensorial de propriocepção, eles são movimentos com alto grau de precisão, em que eu posso utilizar o toque ou não, né, como uma ferramenta tátil de propriocepção, para quê? Para melhorar a questão de coordenação, de ajuste proprioceptivo, de consciência corporal, né, de percepção do meu corpo no campo da gravidade. Então, esse seria o terceiro princípio, né? Um trabalho proprioceptivo, baseado então em movimentos com precisão, né, podendo utilizar o toque ou não. E o quarto e último princípio então, que a gente tem é o de mobilização da fáscia, também chamado de autoliberação miofascial, um termo que eu particularmente não concordo, né? Mas é um termo que se vende no mercado. Então, a mobilização da fáscia através do foam roller, ela tem dois objetivos. Um deles é fazer um aquecimento, né, antes de uma atividade física. Então, por exemplo, antes de um corredor executar a corrida, ele pode fazer o foam roller de maneira rápida, longe do limite da dor, com o objetivo de melhorar o aporte sanguíneo, a hidratação do tecido e o aporte de nutrientes, né? Eu posso utilizar o foam roller também como recovery, então, como regeneração depois de uma atividade, com o objetivo de melhorar a hidratação da matriz extracelular e também de melhorar a capacidade de deslizamento do tecido conjuntivo, né, através da diminuição de aderências teciduais. Então, basicamente, a gente tem essas 4 formas de trabalhar, todas elas 100% ativas e com o objetivo de estimular o tecido conjuntivo. Vamos dar uma respirada agora. Agora respira. Bastante informação nova, exatamente. Eu vou responder já aqui a nossa colega fisioterapeuta Janice, que ela disse que está trabalhando, perguntou se vai ficar gravado. Sim. Primeiro, como nós estamos fazendo as lives pelo Insta, ela fica no history por 24 horas. E depois os nossos colegas aqui da área da comunicação salvam e disponibilizam o link no YouTube. Então, essa live fica gravada e vai ser disponibilizada no link do YouTube na nossa página do Instituto Golden. Então, a Janice pode ficar tranquila. Quem tiver mais dúvidas, pessoal, também pode ir perguntando. Por favor, fique à vontade. Estamos falando de estimulação de fáscia através de movimento. Então, técnicas ativas para estímulo da fáscia. Eu sei que um dos princípios que talvez mais apareçam, que eu te vejo falando, é a tensegridade. Dentro de treino, como é que tu trabalha essa tensegridade, Felipe? Tá. Então, primeiro a gente tem que conceituar a tensegridade, né? Então, tensegridade seria manter a integridade sob um estado constante de tensão. Então, a face, o tecido conjuntivo, está 100% do tempo em um estado de tensão, que a gente chama de coatensão passiva, de estiramento passivo desses tecidos, né? Essa tensão constante faz com que todas as estruturas do nosso corpo se comuniquem, se conectem. Ou seja, se eu tiver uma alteração, por exemplo, lá na minha face plantar, a estrutura inteira vai reconhecer nessa alteração, por essa conexão, e vai promover ajustes tensionais com o objetivo de promover a homeostase e o equilíbrio, né? Só que muitas vezes essas compensações geram outras disfunções, e aí a gente entra num quadro de disfunção musculoesquelética que a gente vai ter que intervir com técnicas. Bom, mas de que forma, então, eu posso melhorar nessa tensegridade? Através, principalmente, dos stretches, dos alongamentos miofasciais. Uma vez que esses alongamentos, eles são multidirecionais e eles englobam várias estruturas do nosso corpo, eu consigo melhorar essa capacidade de dissipação e transmissão de força, redistribuindo cargas e tensões, fazendo com que eu tenha menos carga em determinados segmentos. E aí, sim, promover um equilíbrio tensional do sistema miofacial. Tá. Mais uma respirada. Depois eu tinha que conseguir pensar isso na prática. Quem sabe até o fim da live a gente pensa uma forma de mostrar para os nossos colegas como que se faz esse trabalho ativo, esse treino, utilizando princípios de estimulação de fáscia. Mas na prática clínica, assim, e tu é uma pessoa que além de trabalhar com os cursos de formação, a gente é colega, né? Eu sei que tu trabalha não só com pilates, mas trabalha com Rolf, trabalha com liberação facial, trabalha com disfunções das mais variadas do sistema musculoesquelético. E na prática clínica, tu tem utilizado, como que tu pode dizer para nós,
o que tu tem utilizado dessas técnicas de estimular uma fáscia? Então, excelente pergunta, Dudu. A gente tem duas possibilidades de trabalhar essa estimulação. Uma delas é trabalhar esses 4 princípios de maneira separada, como se fosse um treino mesmo, né? A frequência estipulada nos estudos ali 2 vezes por semana, 30 minutos por treino já é o suficiente. E a outra possibilidade, como tu mesmo comentou agora, é inserir esses princípios de forma independente dentro da terapia manual ou de outra técnica ou de outro treinamento, né? Então, vamos supor, a gente tem um paciente com déficit de consciência corporal, déficit proprioceptivo, eu posso utilizar movimentos de treinamento sensorial antes de um treinamento funcional, antes de uma prática de pilates, por exemplo, para potencializar esse treinamento, né? Ou então, dentro da terapia manual, eu tenho um paciente com muitos encurtamentos, muitas restrições, com pouca mobilidade, eu posso trabalhar esses stretches miofasciais aliado à liberação miofascial para potencializar, então, esse deslizamento das camadas e, consequentemente, uma melhora na amplitude do movimento. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Treinar de maneira separada, que é uma recomendação nesse treino de fáscia, né? 2 vezes por semana, 30 minutos por treino, abrangendo os 4 princípios. Ou então, utilizar esses princípios, que eu faço muito isso, dentro da terapia manual, ou então dentro de outras técnicas, como o Pilates, por exemplo, que eu trabalho bastante, né? A fim de potencializar os efeitos dessas técnicas que a gente trabalha. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí. Tô anotando aqui, ó. Então, a gente já falou que existem princípios, e hoje vocês estão norteando com 4 princípios de técnicas ativas de fáscia. Falamos um pouco como isso funciona, para que isso serve, explicamos lá da origem, desde quando se trabalhava com dissecação de corpos, que a fáscia já interferia em visualização e mobilidade de tecido, e vimos que tem como utilizar isso na prática clínica, tanto num treino independente, marcando, agendando, basicamente a estimulação de fáscia. Como é que tu chama isso nas sessões, Felipe? Então, a gente trabalha aqui sob perspectiva no Instituto Golden, né? Isolado, né? Isso. O nome que a gente trabalha aqui no Instituto Golden é Fascial Movement, né? Que são movimentos que estimulam, então, esse tecido conjuntivo. Exatamente. Daí vai sempre abranger técnicas ativas. Eu posso fazer esse trabalho de maneira independente, né? Eu utilizo bastante. Só o Fascial Movement. Com toda certeza. Que daí eu tiro esse momento para trabalhar os 4 princípios de maneira isolada, né? Eu faço esse trabalho também e utilizo os princípios de maneira independente dentro de outras técnicas, como a terapia manual, Pilates, a liberação miofascial, Rolf, né? Mas eu posso trabalhar dessas duas formas. Maravilha. Eu quero seguir nessa linha, mas antes, a Flávia nos pergunta, de forma clássica, a gente diz que casos agudos ainda não são do movimento, mas aí ela pensando nisso, ela foi muito bem na pergunta, se em pacientes em estados agudos de dor, tu já vem utilizando o Fascial Movement ou técnicas de estimulação da fáscia? Então, assim, via de regra, num estágio agudo, né, a gente utiliza preferencialmente terapia manual. O que eu utilizo do Fascial Movement em pacientes agudos, né, que é uma recomendação de literatura também. Trabalhar em áreas adjacentes, mas não em cima da lesão, né? Então, por exemplo, chega um paciente com cervicalgia aguda, tem muita dor e restrição no movimento da cervical. Onde é que eu posso trabalhar, por exemplo, stretches e o foam roller? Posso trabalhar em região torácica, região lombar, posso fazer stretches de membro superior, com o objetivo de melhorar a função da cervical, mas não diretamente na região cervical. Então, em fases agudas, a gente dá preferência para técnicas de terapia manual, para depois inserir função e movimento naquele segmento. Maravilha, maravilha. Respondido de modo geral aí, Flávia, qualquer coisa, vai nos... Por favor, estamos aí para isso. Eu não sei se é possível, me diz se tu consegue nos demonstrar um pouco do que é o Fascial Movement ou as técnicas de estimulação de fáscia na prática. Para quem nunca viu, veja o que é uma vivência ou como que isso acontece na prática. Ou tu acha que é um pouco difícil de fazer na live? Aqui é um pouco difícil pelo espaço que faz ao vivo, não combinamos Não, isso. Pois então. Não teria problema algum em fazer, né, Eduardo? Porém, eu estou num lugar meio restrito aqui para fazer isso. Eu estou aqui no nosso almoxerifado da clínica. Então não tem muito espaço. Ele deve ter ficado tão louco comigo que me promoveu o Eduardo. Eu era o Dudu. Não é nem Dudu, é Eduardo agora. Não teria problema algum em fazer, mas eu não tenho espaço para promover. São movimentos muito dinâmicos que eu preciso desse espaço, né? A gente pode, talvez, num outro momento, combinar isso, mas é que agora fica meio difícil pelo local que eu tô. Tá aí na sala de descanso. Isso, exatamente. Então eu tô só com esse espaço do balcão e da cadeira aqui. Tá. Mas, de modo geral, esses exercícios, para quem não conhece, de estimulação de uma fáscia,
eles acontecem de forma concêntrica e excêntrica, são exercícios isométricos, são assistidos, são ativos, são resistivos. Boa. Como é que é uma estimulação, para quem nunca viu? Porque a gente pode estar falando quase grego, né? Não é comum. Sim, sim. É uma linguagem nova, são termos novos, né? Então, vamos lá. Pensando, por exemplo, nos alongamentos, que é um pouco mais fácil, nesse princípio é um pouco mais fácil, porque a gente já tem a visão do alongamento clássico, para mostrar a diferença de um alongamento clássico para um alongamento stretch miofascial, né? Então, pegando, por exemplo, um alongamento de isquiotibiais, simples, de cadeia posterior, podendo, por exemplo, levar mãos ao chão, que todo mundo conhece esse alongamento, né? Isso e manter estático lá por 30 segundos. Essa é a visão clássica, o alongamento clássico que a gente conhece desde lá da graduação. De que forma eu posso trabalhar, por exemplo, a linha superficial posterior, que é um trilho anatômico que vai da minha face plantar até a base do occipital de maneira contínua e ininterrupta. De que forma, então, eu posso melhorar esse alongamento para não ficar restrito nos isquiotibiais? Simples. Então eu vou, na teoria... bom, hein? Tu viu só? Na teoria eu vou tentar mostrar o que eu faria na prática aqui, mas estou sem espaço. Tudo bem? Então vamos lá. Pensando na cadeia posterior, pensem que eu estou em pé, levando a perna direita à frente, esticando o joelho e apoiando o calcanhar com dorsiflexão, tá? Fazendo uma flexão do joelho esquerdo. Aí eu já coloquei tríceps sural e isquiotibiais em tensão, tudo bem? Para eu conseguir trabalhar esse trilho inteiro, o que eu faço? Eu ainda direciono meu tronco à frente, eu inclino o tronco, eu faço uma oposição de tronco e quadril para promover um estiramento de todo o trilho superior. E posso aumentar essa intensidade ainda levando os dois braços à frente. Então, oposição de glúteo e oposição de tronco, com os braços à frente, promovendo movimentos oscilatórios. E por que movimentos oscilatórios? O que a gente chama de carga, né? Porque esses movimentos, quando a gente faz o estiramento da face, a gente pensa que a face é constituída de colágeno e elastina, material elástico. Quando eu estiro um elástico, ele tende a recolher, né? Então, esse estiramento e recolhimento, ele é um estímulo mecânico, né? Para que eu consiga diminuir aderências no tecido conjuntivo e, diminuindo essas aderências, melhorar a transmissão de força por todo o trilho, melhorar o movimento e também redistribuir cargas e tensões, tá? Então, acho que, não sei se o pessoal ficou com alguma dúvida, se deu para visualizar o que eu faria na prática aqui, na teoria, né? Então, só um exemplo para mostrar uma diferença de um alongamento clássico, que é simplesmente levar as mãos ao chão, ou então utilizar o princípio das conexões miofasciais e trabalhar a estrutura como um todo, né? Então, basicamente é essa diferença que nós temos de trabalhar o músculo, de trabalhar o tecido conjuntivo. Isso falando dentro, claro, do princípio do alongamento, né, dos stretches miofasciais. Eu ia te perguntar isso, se é só alongamento, tem formas de exercício também para estimular ou para equilibrar? Isso, então assim, o rebote elástico, por exemplo. De que forma eu trabalho o rebote elástico? Como eu posso melhorar essa capacidade que a fáscia tem de armazenar energia na fáscia aponeuródica e nos tendões, por exemplo? Através de movimentos de salto. Estudos do Kayokami, por exemplo, que é um pesquisador japonês, que traz muito isso, ele mostra que movimentos como caminhar ou movimentos em que eu tenho uma pausa, não tenho uma fluidez, eu uso muito mais o músculo do que a fáscia. Movimentos contínuos e rítmicos, como, por exemplo, saltos na ponta do pé, como se fosse uma mola, eu tenho contração isométrica do músculo, ou seja, pouca alteração nas fibras musculares e variação no tecido conjuntivo. Ou seja, eu uso muito mais o acúmulo de energia cinética e de força da fáscia do que do músculo. E isso promove para mim uma economia energética. Ou seja, se eu tenho economia energética do músculo, eu posso melhorar uma performance esportiva, por exemplo, né? Melhorar a qualidade daquele gesto motor. Então essa também é uma outra forma que a gente tem de estimular ativamente a fáscia, né? Maravilha. Felipe, tem umas perguntas. Esses dias nós estávamos fazendo outra live aqui, estava com o Thiago, falando sobre Wolff, liberação miofascial. Perguntaram sobre cicatriz. E essa que é uma técnica ativa, eu imagino que uma cicatriz possa ter uma interferência ainda maior no resultado de uma ação tua com a estimulação da fáscia. Tu pode nos falar um pouco sobre a cicatriz, os processos de cicatriz e estimulação da fáscia? Claro que sim. Então, para a gente entender de que forma a gente vai trabalhar a cicatriz de forma passiva ou ativa, é importante antes a gente conceituar o processo de cicatrização, né? Entendendo o raciocínio das forças tensionais que se formam na cicatrização, eu consigo desenvolver uma estratégia de tratamento em cima disso. Então, resumidamente, né? Quando eu tenho a formação de uma cicatriz,
eu tenho a formação de forças tensionais intrínsecas no sentido de fechamento daquela cicatriz, tá? Essas forças tensionais de fechamento, elas estimulam os fibroblastos a aumentarem a produção de colágeno e de matriz extracelular para quê? Para fechar a cicatriz, né? Claro que como o tecido conjuntivo é elástico, se eu tenho uma força de fechamento, eu vou ter uma força extrínseca no sentido contrário nas áreas adjacentes. E qual é o objetivo dessas forças extrínsecas? Equilibrarem as forças tensionais. Então, dentro de um processo de cicatriz, eu tenho forças convergendo para a cicatriz e forças no sentido contrário. Bom, isso é a homeostase, o equilíbrio, a fisiologia da cicatriz, tudo bem? Quando acontecem alterações nessas forças mecânicas, aí eu começo a desenvolver um processo patológico de cicatriz. Então, vamos dar um exemplo na prática clínica para ficar mais palpável para todos, tá? Tem um paciente com 2 semanas de cicatrização, então a cicatriz está produzindo ainda muito colágeno, né? Então o profissional vai lá, ele pega aquela cicatriz e ele estira ela no sentido contrário às fibras, tá? No sentido de como se fosse abrir ela, jogando muita força. Isso acontece muito na prática clínica, tá? Se eu estou aumentando a força extrínseca da cicatriz, naturalmente, por um equilíbrio, o que vai acontecer com a força intrínseca? Vai aumentar também. Aumentando força intrínseca, o que acontece? Aumenta colágeno. Aumentando colágeno, o que acontece? Fibrose. Então, nas fases iniciais de cicatrização, o ideal, a gente sempre fala menos é mais, né? Menos força, mais efetividade. Então, trabalhar, se for na terapia manual, com técnicas mais suaves, a favor do bordo cicatricial, podendo, principalmente nas primeiras 3 semanas, utilizar um tape de contenção para manter essas forças fisiológicas, né? Para não alterar essas forças tensionais. De maneira ativa, dentro do Fascial Movement, então a gente pode utilizar os stretches miofasciais e o foam roller, porém, depois do primeiro mês de cicatrização. Ou então, quando a cicatriz já estiver com uma coloração e textura próxima da pele. Porque daí eu sei que as forças estão diminuindo e a cicatriz entra numa fase de remodelamento. Então, eu não vou alterar essas forças tensionais e não vou aumentar a produção de colágeno. Consequentemente, não gero fibrose. Então, para resumir, o cuidado que tem que ter são nas primeiras 4 semanas, tá? Utilizando manobras mais suaves a favor do bordo cicatricial, podendo utilizar um tape, por exemplo, uma bandagem de contenção para evitar esse aumento de força extrínseca, proteger a cicatriz, né? E deixar o processo se desenvolver naturalmente de forma fisiológica. Pá! Simples assim. Bem simples. Simples assim. Todo mundo entendeu, né? Espero que sim. Esperamos que sim. Felipe, nós temos feito 2 lives por semana. Nenhuma delas a gente saiu do assunto 100% proposto e expandiu para qualquer outra gama. Mas nós estamos gravando essa live hoje, 27 de abril de 2020, no momento em que nós estamos vivendo ainda a pandemia. Olha ali, ó. Entendeu tudo, né, Patrícia? Sim, a Patrícia concordou comigo. Não, isso. Gênero não é fácil, grau, né? Tá tudo certo. Cara, chegou agora, ficou tudo simples, então falar de cicatrização ficou fácil agora, ficou suave, ficou tranquilo. Exatamente. Felipe trouxe tudo. Karen, querido. Beijo, Karen. Felipe, como é que tu acha que a gente conseguiria, daqueles 4 princípios que tu trouxe do Fascial Movement, trabalhar eles relacionados à cicatrização? Muda alguma coisa quando tu vê um tecido saudável e quando tu vê ele na prática para cada princípio? Tá. Porque quem chegou agora daí ainda consegue dar aquela revisada nos princípios. Isso. E ver o que muda na prática. Então, assim, como a gente comentou anteriormente, nas fases iniciais do processo de cicatrização, como eu tenho essas forças intrínsecas no sentido da cicatriz e extrínsecas para gerar equilíbrio, eu opto pela terapia manual, utilizando manobras mais suaves a favor do bode cicatricial, podendo usar tape de contenção. Basicamente é isso que a gente faz ainda, passivamente. Então eu só vou utilizar movimento, eu só vou utilizar esses 4 princípios que a gente abordou anteriormente depois do primeiro mês, tá? Mas vale ressaltar também, muitas vezes ocorrem atrasos nessas fases de cicatrização. Então, tu tem 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, até 2 anos a cicatriz produzindo ainda, quando a gente entra numa cicatriz patológica, que são aquelas cicatrizes avermelhadas, que geram dor, que estão sensíveis, né? Então, elas não chegaram na fase de remodelamento, elas estão na fase proliferativa, elas ainda estão gerando matriz extracelular e colágeno, tá? Então, a gente tem que não só se guiar pelo tempo,
mas também se guiar pela textura dessa cicatriz, se ela está gerando dor ou não, se ela está avermelhada, né? Se ela está com uma textura e cor próxima da pele, para daí sim pensar nessas ferramentas ativas. Até então, se a cicatriz está produzindo ainda, né? Seja pelo tempo biológico, seja pela forma que tu avaliou a cicatriz, independente do tempo, a gente opta por técnicas manuais suaves. Técnicas suaves. Eu digo isso e reforço por quê? Porque muito se fala de técnicas bruscas, né? Usando manobras de pressão profunda e cicatriz, tá? Quando a cicatriz está produzindo, pessoal, de novo, técnicas sutis, porque a gente viu que se eu utilizar técnicas bruscas, em especial, longe do sentido da cicatriz, no sentido contrário de fechamento, eu vou estar influenciando nessas forças intrínsecas. E quanto mais força tensional eu tenho, mais estímulo mecânico que vai gerar maior produção de colágeno, matriz extracelular, angiogênese. Então, essa cicatriz ela fica num estado proliferativo por muito mais tempo. E fisiologicamente não é o que a gente quer. A gente quer que a partir do segundo, terceiro mês, a gente já entre na fase de remodelamento, onde o colágeno do tipo 3, que é um colágeno mais sutil, ele é substituído pelo colágeno do tipo 1, que é um pouco mais resistente, que vai manter, então, a cicatriz fechada e mais rígida. Só mais um ponto também, Dudu. Eu sempre costumo fazer uma analogia com a cicatriz, que a cicatriz, o tecido fibroso superficial, nada mais é que a ponta de um iceberg, né? E o restante ali está embaixo. Então, a gente tem a cicatriz pensando que todo o processo está só ali em cima. Mas muita gente se engana pensando dessa forma. Tem muitas coisas acontecendo embaixo do processo cicatricial e nas áreas adjacentes. Uma vez que a gente viu que tem essas forças extrínsecas também, né? Então a gente pode ter alterações, por exemplo, sistêmicas, alterações posturais em decorrência de uma cicatriz disfuncional, de uma cicatriz patológica que segue produzindo matriz extracelular e colágeno, tá? Então eu não tenho que atentar somente para o tecido superficial. Eu tenho que pensar nas repercussões que essa cicatriz pode gerar em toda a estrutura, tá? Em especial quando é uma cicatriz patológica, por exemplo, hipertrófica e queloide. Isso a gente voltou quase para aquela pergunta da Flávia, né? E demos uma aprofundada. Uma boa revisada e aprofundou mais, exatamente. Foi em homenagem à Flávia essa resposta. Exato. E, pensando já nessas técnicas ativas de fáscia, e aí eu estava falando nesse momento que a gente está vivendo de fazer gravações em um momento de distanciamento, tu fez um curso e está entregando aquele online e gratuito em cima dessas demandas de fáscia, né? De exatamente. Técnicas ativas de fáscia. Uhum. Eu estou abrindo aqui, tu pode nos informar qual é o nome dele, onde que ele está disponível? Claro. Então, eu finalizei as gravações na semana passada, né? Então, eu e a Camila, a gente vai estar trazendo esse curso, que é o curso de Fascial Movement. Então, nessa formação, que vai ser EAD, uma formação online, né? Que eu acredito que essa semana já esteja disponível para os alunos, né? Falta só esse processo final de edição. Então, o curso está pronto. Então, nesse curso, a gente vai trazer todo o referencial teórico que a gente abordou aqui, desde conceito de fáscia, de anatomofisiologia do tecido conjuntivo, de diferenças de técnicas passivas e técnicas ativas, qual a vantagem de uma, qual a vantagem de outra, quando eu utilizo uma, quando eu utilizo a outra, como eu combino as duas, né? Outra aula teórica abordando cada princípio, mostrando artigos, né, relacionados a cada um deles, da onde a gente tirou essas informações e o porquê a gente utiliza dentro de um treinamento ativo. E, por fim, as manobras, né? Então, todos os exercícios baseados nesses 4 princípios, nos stretches, nos alongamentos, no ressalto, rebote elástico, refinamento sensorial, propriocepção e a mobilização da face através do foam roller. Então, junto desses 4 princípios, teoria e prática, acredito eu que essa semana a gente já consiga disponibilizar para os nossos alunos. As gravações foram finalizadas, falta só o processo de edição. E eu vi que o gratuito está liberado, tem também um boa. Então, né, que tu gravou. Vou fazer uma observação sobre técnicas miofaciais. Isso. Aprenda o que é a face, como ela funciona, como reage a diferentes tipos de estímulos. Que então, foi ver a Camila também que fizeram e é um curso gratuito, né? Exatamente. Então, nesse período de confinamento... Isso, nesse período de confinamento, como tu mesmo comentou, os alunos eles precisam de conteúdo que seja disponibilizados para eles utilizarem em casa, né? Então, pensando nessa ideia, nessa proposta, a gente disponibilizou 3 cursos gratuitos, um deles, o de técnicas miofasciais, que eu fiz com a Camila. Então, nesse curso, eu também abordei toda a parte teórica de fáscia,
as técnicas que a gente tem à disposição, os mecanismos, né, de cada uma dessas técnicas, como que a gente consegue gerar os efeitos das técnicas e por que eles acontecem, de que forma eles acontecem, elucidar, né, esses mecanismos. E também, na parte prática, eu mostrei um pouquinho de cada uma das técnicas, né? Então, manobras práticas para vocês verem as diferenças das principais técnicas que a gente tem à disposição como ferramenta terapêutica. Eu achei legal falar, porque é a primeira live que a gente está fazendo com algum colega que já tem os cursos lançados. Então, em especial esse que é um curso gratuito, não teria por que não já avisar o pessoal aqui que pode acessar. Ele está no nosso site, vai para o Hotmart. Na minha bio também tem o site do Golden AD. R$9,90, que é o do Hotmart lá pela certificação. Fora isso, quem quiser só o conhecimento, ele é totalmente gratuito. Né? Isso é importante salientar, né, Dudu? Muitas pessoas me perguntam, Felipe, mas se cobra R$9,90? Na verdade, não. Na verdade, R$9,90 é a taxa do Hotmart se tu quiser a certificação. Se tu quiser o certificado, que é uma taxa cobrada pelo site. Nós, do Instituto Golden, desenvolvemos esse curso de forma gratuita. Então, se o aluno quiser acessar ele gratuitamente, tem essa opção. Quer assistir o curso, não precisa pagar nada, né? Agora, se tu quiser o certificado, o site, o Hotmart, cobra os R$9,90. Mas não é o Instituto... Exato, não é o Instituto Golden que está cobrando. O curso é gratuito. Maravilha. Mestre, primeiro, te agradecer. Eu acho que conseguiu tirar muita informação. Fiquei muito preparado para falar para nós aqui sobre essa. Sou apaixonado por esse tema, né, Dudu? É o meu dia a dia já há 8 anos, cara, estudando isso. Pelo menos eu tinha algumas questões que eram para tirar essas dúvidas contigo de como fazer essa estimulação da face através do movimento. Eu acho que todas as questões que eu tinha foi muito claro, muito explícito. Então, o resto, a partir daí, eu acho que também informamos que o pessoal pode acessar, que tu disponibilizou um curso gratuito também, que está dentro do nosso site, lá nos cursos EAD. Para aprofundar um pouquinho mais esses sistemas que a gente abordou, exato. O Fashion Movement, criei outra proposta, uma formação já mais completa. Esse sim é um curso pago, mas ficou também num valor perto do presencial. Muito acessível. Ficou 179, eu acho. Não, vai ser R$119,90 o Fashion Movement. É sério? 179 é o de acessórios. Então, super acessível. Esse é o presencial, eu acho que é 390, então... Exatamente. Novo, menos da metade do valor. Aqui, né, não é uma pretensão de forma alguma aqui oferecer ele, mas vale lembrar que quem quiser esse conhecimento, nós aproveitamos a nossa quarentena para produzir um material que acreditávamos que pudesse ser disponibilizado e compartilhado. Então, o Felipe tem curso já pronto, a Camila tem curso já pronto, o Thiago está acabando também uma formação, a gente tem os outros na Eletro. Estamos gravando nesse momento. Então, primeiro, agradecer ao pessoal que esteve conosco. Lembrar que essa live vai estar disponibilizada por 24 horas nos stories aqui no Instituto Golden. E depois disso, os nossos colegas aqui da comunicação editam e colocam ele no YouTube. Então, é um link que vai ficar disponível por tempo indeterminado. Felipe, te agradecer ter topado. Eu sei que esse ambiente é um ambiente novo para ti. Falou assim. Acostumado com a interação do público, com palestras, congressos e formações, né? É totalmente diferente tu não ter essa interação, tu falar para uma câmera, né? Mas aos poucos a gente vai desenvolvendo essa perspectiva aí também. Não, parece que é o teu dia a dia, parece que tá no teu métier o negócio. Então, que bom, a ideia é essa. Se tornar natural. Então, pelo menos eu aqui me sinto muito à vontade de dizer isso, que eu acho que foi muito claro, muito didático, então obrigado. Porque esse é um assunto complexo, profundo, então a gente tem que, como comentei, desconstruir alguns conhecimentos enraizados aqui para construir essas novas possibilidades. Então, espero ter sido claro, de fato, né? Mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aqui para disponibilizar, né? Então, estamos à disposição. Já que o pessoal não está perguntando, eu vou dizer, eu fiquei com uma dúvida, eu queria ver na Diga. prática. Então, a gente vai ter que marcar outra daqui uma semana. Para a gente fazer prática. Mas aí tu vai ter que fazer prática, junto, tu vai ter que fazer junto. Faço. Beleza, então. Só virar aqui, a sala tem espaço, olha aqui, ó. Fechou todo todas. Esse espaço aqui, ó. Já vai te preparando, hein, Dudu, que o bicho vai pegar. Não, já venho aquecido já. Então tá bom, então tá certo. Mestre, muito obrigado. Uma ótima semana para todos e para ti também. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, grande abraço a todos.